Bem, pessoal, bem, pessoal, eu vou conversar com vocês hoje sobre trocadores de calor, mas é importante aqui deixar claro e vocês consultarem no futuro as duas referências principais para o assunto de trocadores de calor em operações unitárias. Inicialmente, eu vou recomendar para vocês o WELT e também para futuras consultas, outros exercícios, outras aplicações, o livro do Bergman e do Cropera, tá? Esses dois estão disponíveis dentro da nossa plataforma. Bem, hoje eu vou tratar com vocês o assunto de trocadores de calor tubulares de passagem única single pass, que nada mais é, se nós olharmos aqui, é um fluido, pode ser um fluido, por exemplo, nesse caso, é um fluido frio, que vai ingressar sobre essa tubulação e vai sair com uma temperatura um pouco maior, que a gente vai chamar de temperatura fria de saída, que vai estar em contato, trocando, recebendo o calor de um fluido quente, que terá uma temperatura Q de entrada e sairá com uma temperatura menor devido a essa troca de calor. Então, basicamente, esse é um sistema. Ah, professor, mas eu posso pensar em tubos diferentes? Por exemplo, fluido frio, fluido quente? Pode. Cada exercício terá sua particularidade conforme o projeto. E também é importante ver o quanto que você deseja em relação ao projeto, ao custo, a ideia principal, pois são exemplos que você pode utilizá-los conforme necessidade. Bem, basicamente todas as equações de trocador de calor vamos trabalhar com fluxo de calor. Então, por isso que aqui é o M ponto, que é a vazão máxima, o calor específico, a temperatura de saída, que é a temperatura final, menos a de entrada. Daqui a pouco a gente vai fazer apenas uma troca aqui, com a entrada vindo aqui na frente, para vocês não se perderem com a questão de sinais, tá certo? Mas aqui fica, nós temos os dois tipos, o escoamento paralelo e o escoamento contracorrente. O paralelo, o escoamento tanto da tubulação aqui, vamos supor que a tubulação interna aqui é o tubo quente, está com uma temperatura maior, sendo resfriado por um tubo frio, ou seja, uma região de tubulação com fluido de menor temperatura. Lembrando que eles podem ser iguais, por exemplo, posso ter água quente e água fria. A questão apenas é parâmetros, por exemplo, vazão e massa e os intervalos para essa troca térmica. De intervalos, quando eu digo intervalos de temperatura. Nesse caso, ambos estão escoando na mesma direção. No caso do contracorrente, percebam que o tubo quente e o tubo frio estão em sentidos opostos. Então, a troca de calor será diferente quando relacionado e comparado com o tubo frio. Então, nesse ponto, com base nessas duas ideias, é aqui que nós vamos trocar algumas figurinhas em relação ao escoamento paralelo e escoamento contracorrente. Nesse caso, para o escoamento paralelo, perceba que como eu tenho uma entrada aqui, um fluido quente saindo com uma temperatura maior, entrando com uma temperatura maior e saindo com uma menor, e o tubo frio entrando com uma temperatura menor e sendo com uma maior, ou seja, a transferência de calor ocorre desse para esse, nós vamos ter aqui, basicamente, duas formas de transferência de calor. A transferência de calor do tubo quente e a transferência de calor do tubo frio, considerando a vazão máxima das regiões de tubulação quente e fria, e se forem dois fluidos diferentes ou mesmo fluido em condições de temperaturas diferentes, eu vou utilizar essas informações para a troca de calor. Lembrando, pessoal, que todo o fluxo de calor que é gerado aqui e liberado pela redução de temperatura, como vocês podem perceber, a temperatura quente na saída é menor que a da entrada, ele vai ser absorvido pelo fluido frio. Então, para ficar bem didático, a temperatura fria de entrada é menor e a de saída maior. Esse transfere calor para esse. No caso aqui, ficando didático, mesma ideia, tubo quente, tubo frio, para vocês lembrarem, né? No caso do contracorrente, o que ocorre é o mesmo caso. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem tubo quente, tubo frio. Eles ocorrem da seguinte forma também. Eu vou ter uma transferência de calor. O que vai mudar em relação a tanto o contracorrente quanto o escoamento paralelo é a variação de temperatura numa ponta do tubo e na outra.
Isso, as equações aqui não vão mudar. O que nós vamos mudar é a forma de como ocorre essa transferência de calor, quando é paralelo e quando é contracorrente. Então, lembrando que todo o calor vai sair da região quente para a região fria. Então, seguindo aqui o mesmo raciocínio, ainda com o raciocínio, aqui repetindo novamente o fluxo de calor da região quente e o fluxo de calor da região fria. E nesses dois casos, a variação de temperatura, para vocês terem uma ideia, eles devem respeitar a lei de resfriamento de Newton, na qual a gente vai deixar aqui um desenho bastante simplificado para se entender e até mesmo colorido para vocês identificarem e associarem com as equações acima. Vamos supor que eu tenho essa região aqui em cima, que é um pouquinho mais pintadinha, mas eu vou dar uma cor para ela, considerando uma cor vermelha, uma cor quente. Ou seja, o fluxo de calor vai sair da região quente para a região fria. E entre essas duas regiões quentes e frias, eu vou ter uma superfície de contato de transferência de calor. Por isso que além de resfriamento de Newton, considera um coeficiente global U de transferência de calor, a área de superfície de contato e uma variação média da temperatura. Já vista que há outros efeitos sendo fluidos não apenas por condução, mas também por convecção podem ocorrer essas perdas. Então, desta forma, se a gente for observar o log das diferenças para um sistema paralelo e contracorrente, vamos perceber, e aí eu vou explicar daqui a pouquinho, que aqui eu não vou querer medir para o log das diferenças, que é esse ΔTm aqui, eu vou utilizar a variação da temperatura numa extremidade. Então, T quente na entrada menos T frio na saída, eu vou ter um ΔT. E o outro ΔT, T quente na saída menos T frio na saída. Então, eu vou ter duas diferenças de temperatura para o escoamento paralelo. Para o caso do contracorrente, a variação de temperatura vai ser T quente na entrada menos T frio na saída. E T quente na saída menos T frio na entrada. Ou seja, percebam que quando eu tenho contracorrente, eu vou trabalhar com variações de escoamento de fluxos contrários de escoamento. Essa aqui é a relação do log das diferenças, onde ΔT2 e ΔT1 serão explicados a seguir conforme o tipo de escoamento. No caso do escoamento paralelo, onde ocorre a diferença de temperatura, o ΔT1 vai ser a temperatura quente da entrada menos a temperatura fria da entrada. E o ΔT2, ΔQ quente da saída menos ΔT frio da saída. Professor, e se eu, por exemplo, usar aqui, o senhor usou ΔT2 menos ΔT1. Aqui embaixo o Ln tem que ser T2 em cima, T1 embaixo. Se o valor aqui, o da frente, ΔT2, aparece aqui à esquerda, ele vai vir aqui em cima. Mas, professor, eu quero usar ΔT1. Ótimo. Então, ΔT1 vai vir aqui na frente e ΔT1 vai vir em cima do logaritmo. É importante saber isso para que possa ocorrer o acerto matemático de jogo de sinais. Eu recomendo sempre o maior menos o menor sobre o maior dividido pelo menor. Aí vocês não vão ter erro nenhum, tanto para o paralelo quanto para o contracorrente. No caso, essa fórmula aqui para o escoamento paralelo seria essa relação. É importante guardarem esse slide aqui, que ele vai ser fundamental para o desenvolvimento de todos os exercícios e aplicações de trocadores de calor que possam ocorrer. Do contrário, quando você fala em contracorrente, eu vou trabalhar com fluxos de escoamento opostos. Só que vai mudar aqui. Temperatura quente na entrada menos temperatura fria da saída. Perceba que eu vou trabalhar com as duas temperaturas maiores. A temperatura de aquecimento maior do fluido quente e a do fluido frio, que é da sua saída, quando ele vai ganhar calor. Então, ΔT1 quente na entrada menos T frio na saída para escoamento contracorrente. O ΔT2, por sua vez, será ΔQ da saída menos TQ da saída, temperatura quente da saída, menos T frio na entrada. Professor, de novo, dá para usar qual? Vou dar uma dica. ΔT2, ΔT1, para não ter problema em generalizar, maior valor de ΔT menos menor valor de ΔT maior sobre menor. Não tem risco de dar errado. Tá bom? E esse valor é uma média dessas diferenças de temperatura.
tanto para o contracorrente quanto para o paralelo. Então, para ficar fácil, vamos fazer um exercício que vem do ELT, na página 466, o 2.22, que é um escoamento contra a corrente. Eu tenho um óleo com calor específico de 1880 kg Kelvin por quilograma Kelvin. Ele entra no trocador de calor em contracorrente, em única passagem, um single pass, a uma taxa máxima de 2 kg por segundo a uma temperatura de 400 graus. Vou resfriar esse óleo até 350 Kelvin, com água que está disponível, a mesma vazão do óleo, só que com uma temperatura inicial de 280 Kelvin. Determinar a área de superfície necessária e o valor do U, que é o coeficiente global de transferência de calor, é 230 watt por metro quadrado vezes Kelvin. Então vamos lá. Então nós temos os dados do fluido quente, que é o óleo, o seu CP, o fluxo, a temperatura quente na entrada, a temperatura quente na saída. Então este fluido está fornecendo calor ao ambiente. A água, por sua vez, vai receber calor, será o fluido frio. Esse valor de CP, pessoal, só para deixar guardado aqui, e é importante, é que ele vai ser o quê? Você vai encontrar alguns valores constantes para propriedades térmicas dos sólidos, líquidos e gases no apêndice I. Esse aqui é um dos fluidos, gases e líquidos. Só que como o exercício colocar a temperatura quente fria, que é temperatura fria, tá bom, pessoal? Eu me equivoquei aqui, são todos MF igual a 2, TF na entrada igual a 280 e TF na saída nós não sabemos. Esses aqui são todos regiões frias. Depois, quando enviar o material, eu vou corrigir isso aqui para vocês, tá bom? Mas voltando, no apêndice I, aqui é 280 Kelvin. Eu aproximei pela diferença de 7 Kelvin, usar o valor de 4.226 para esse exercício. Quando você não encontrar, nós vamos explicar também o método de interpolação na próxima aula, tá bom? Bem, com esses valores, a primeira coisa que nós temos que fazer é determinar a temperatura fria de saída da água. Então, voltando àquela ideia principal, que o fluxo de calor aqui da região do fluido quente e o fluido frio devem ser iguais, porque a transferência de calor acontece de um ceder e outro receber calor na mesma quantidade. Então isso é o equilíbrio térmico. Ocorrendo-se assim, vou igualar essas duas expressões, substituindo os valores dados do problema, massa, o fluxo de massa do óleo, o seu calor específico, a diferença da temperatura quente de entrada menos a de saída. Percebo que eu inverti aqui, porque se você fizesse antes, o valor seria negativo. Esse valor eu já deixei aqui, fica a dica: maior menos menor, maior menos menor. Não vai ter erro. O fluxo de massa do fluido frio, que é a água, é 2. O valor do apêndice que nós explicamos, 4.226. Temperatura fria, não 100, mas eu sei que sua entrada é 280. Esse valor deverá ser entre 400 e 280, porque é região quente de entrada e região fria de entrada. Então, realizando esses cálculos, vocês vão encontrar o valor de 320,21 Kelvin. Esse valor nós vamos poder utilizar para o método de log das diferenças para um sistema contracorrente. Então, diante disso, nós temos aqui as informações aqui, e a mais importante vem que o fluxo de calor da região quente e da região fria são iguais. Nesse caso aqui deu 188 mil e esse aqui deu 187.860, aproximadamente 188 mil, devido às aproximações de cálculo. Então, usando o método do log da diferença, essa relação, eu posso utilizar os valores tabelados. A entrada menos a saída, 400 menos 321, entrada do óleo, saída da água, 97,79. Da saída, 350, que é a saída do óleo, e a entrada da água, 280, 70 Kelvin. Então, essas duas temperaturas são as variações das regiões do fluxo do sistema contracorrente. Realizando-se a substituição desses valores, aqui eu fiz o contrário, mas se você fica com tarefa, inverteu o 97, eu usei o delta T1, delta T2 70, delta T1 97, e aqui eu coloquei delta T2 70 e dividi por 97. Peguem esse exercício em casa e invertam
a posição, vocês vão encontrar 83,12 Kelvin. Esses 83,12, por sua vez, eu vou usar na lei de resfriamento de Newton, que é Q igual a U vezes a área de superfície, ΔT, sendo U o coeficiente global de transferência de calor, que é igual a 230. Substituindo então esses valores, 188.000, que é o fluxo de calor aqui, igual a 230, a área, e a variação de temperatura calculada pelo log de diferenças. Percebam que esse resultado, por sua vez, calculado, é igual a 9,83 metros quadrados, ou seja, é a área da superfície. Se for um tubo, será a área lateral de um cilindro. Desta forma, na próxima aula nós vamos fazer mais exercícios, nós vamos discutir mais algumas situações, vamos introduzir outros tipos de tubo, sistema tubo casco, e detalhando quando tem vários tubos, quando tem tubos cruzados na transferência de calor, e usando os métodos de número de unidades de transferência ou inútil. Então, a gente fica por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Um abraço.